ansiedade e a relação da ansiedade com a compulsão alimentar, comer desenfreadamente. Uma pesquisa divulgada pelo Google apontou que só neste ano os brasileiros procuraram 3 vezes mais pelo tema ansiedade do que nos últimos 16 anos. E essa mesma pesquisa aponta um crescimento de mais de 5.000% na busca pela expressão como é ter uma crise de ansiedade. Doutor, o que desperta no nosso cérebro uma crise de ansiedade? Quando a gente está preocupado com o futuro, e a gente tem tudo para vivenciar isso nos dias de hoje, com a questão da pandemia, do coronavírus, da incerteza do ponto de vista econômico, enfim, o nosso cérebro ele fica preparado no estado de expectativa para medidas a serem tomadas e como minimizar danos. Então, assim, isso pode afetar a saúde de diversas formas, inclusive com o nosso comportamento, com alteração do ritmo do sono, com alteração do ritmo alimentar e do comportamento relacionado a isso, com a irritabilidade e até mesmo com a nossa própria sensação de segurança. Dentro do processo da ansiedade, a gente sabe que o nosso país tem um grande número de ansiosos e quando a gente pega a capital do estado de São Paulo, esse número ele acaba sendo internacional. A gente é até citado como um país e como uma cidade de pessoas ansiosas. Então, viver num comportamento ansioso é viver sempre preocupado. Um indivíduo que tem uma crise de ansiedade, vamos falar do exemplo típico máximo que isso pode acontecer, uma crise de pânico. O indivíduo tem sinais e sintomas físicos, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca nesse momento, uma sensação de alteração da percepção do mundo ao seu redor. E já apareceu uma imagem que fala a respeito de quê? Compulsão alimentar. Por que apareceu essa imagem? A ansiedade pode desencadear alguns problemas, correto? A pessoa pode descontar a ansiedade em alguns outros problemas, correto? Exatamente. Existe uma forma natural de se abrandar essa sensação desconfortável. Uma delas pode ser o indivíduo roer unha. Você já deve ter visto isso, né? As pessoas que levam constantemente a mão na boca, ou então que puxam o cabelo, ou então se coçam. Mas diz essas, a forma mais natural e simples é através do ato de comer de uma forma descontrolada, não só em volume, mas também em períodos diferentes do usual. Então o indivíduo está sempre beliscando alguma coisa, ou então ele passa ali o seu tempo na frente da televisão ou na frente de uma outra atividade, ingerindo alimento e muitas vezes nem se recorda do sabor ou por que começou aquele comportamento. Uma crise de pânico. O indivíduo tem sinais e sintomas físicos, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca nesse momento, uma sensação de alteração da percepção do mundo ao seu redor, um desconforto muito grande, a respiração pode ficar mais acelerada, e uma sensação de desconforto em relação ao que vem acontecer ali na frente. Na verdade, essa pessoa não sente uma fome, de fato, não é uma necessidade. Ela come por um outro motivo. Exato. Então vamos observar. Quando a gente tem nessa arte mostrando o motivo pelo qual a gente come, a gente tem um caminho natural que mostra pra gente a busca de saciedade. Isso aqui acontece numa estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo. Então, o nosso organismo necessita de elementos para funcionar bem. Necessita de água, necessita de glicose, necessita de proteína, necessita de vitaminas. Isso faz com que, então, a gente tenha o drive, a busca pela alimentação. E a sociedade convencionou, né? Café da manhã, almoço, janta, lanches no intervalo. Organizou as refeições. Exato, e tudo ok. Então, através disso, a gente tem a saciedade. Que é normal, é isso? Que é a necessidade que o nosso corpo tem para funcionar. É o combustível que a gente precisa diariamente, além da respiração da própria alimentação. Agora, dentro do cérebro existe um outro caminho também, e que a alimentação participa, que é o acionamento do circuito de recompensa cerebral. Então, durante esse momento da alimentação, e muitas vezes até o truque social, todo mundo já passou por isso, você quer conversar com uma pessoa de uma forma mais descontraída, você vai para um almoço, vai para o jantar, ou então compartilha um drink, alguma coisa assim. Porque esse circuito de recompensa cerebral é acionado. Agora, qual que é o problema, Elisa? Quando o indivíduo está muito ansioso, uma forma natural dele abrandar essa sensação de ansiedade é estimular o cérebro de uma outra forma, através da liberação de dopamina que acontece quando você aciona o circuito de recompensa cerebral comendo. Então, é muito natural e acaba sendo uma própria armadilha, mas uma forma de fuga do próprio sistema nervoso central, de compensação, a pessoa comer para ter uma sensação
de tranquilidade. Mas, de fato, ela tem uma sensação de tranquilidade ou ela acaba mandando uma mensagem para o cérebro dela de que eu estou cheia, então agora está tudo bem? Qual que é a relação da realidade, ou seja, saindo um pouco do emocional? Realmente, ela tem uma sensação de estou bem alimentada? Ela tem uma sensação que é principalmente estimulada por alimentos gordurosos, então a gente pode pensar, né, nas frituras e também nos açúcares. Como o cérebro é um órgão que gasta muita energia, a própria natureza propiciou para a gente esse critério de elencar o que acaba sendo vantajoso. Então você imagina, uma comida muito calórica, de rápida e fácil ingestão, ela vai oferecer para mim bastante energia. Qual que é o detalhe? A gente sabe que essa energia ela vai ter um preço, que vai se transformar no indivíduo que é sedentário ou que não utiliza toda aquela energia em gordura, em sobrepeso, o que pode fazer mal para a saúde a médio e longo prazo. Então, na verdade, a compulsão alimentar ela acaba entrando como um truque natural do próprio cérebro para abrandar a ansiedade, mas com preço caro, um custo caro. Acaba sendo o acúmulo de gordura e a questão da saúde que fica e pode ficar comprometida. Agora uma pergunta, quem nunca está ansioso, ou está meio chateado, ou está feliz? O tal do chocolate. Eu vou comer um chocolate aqui só para dar aquela... Afinal, o chocolate causa algo no nosso cérebro ou é mais uma invenção nossa? Não, ele causa. O chocolate tem esse poder de acalmar, de abrandar e de alguma forma acariciar o nosso sistema nervoso central. É verdade, parece que é um aconchego, um negocinho. Ai, que bom esse chocolate. E é lógico que se você consome ele com parcimônia, entendendo o motivo pelo qual você está fazendo isso e saboreando, na verdade, o alimento, tem muito valor. Agora, se ele é utilizado como válvula de escape, alto lá, porque tem uma quantidade de caloria muito grande relacionada a todo esse processo que a gente sabe. Então, alternativas, como, por exemplo, por que não cortar pequenos pedacinhos de cenoura? Que já intervém. Quem está assistindo é doido por chocolate, vai pensar, mas uma cenoura no lugar. Não tem, assim, alguma outra coisa? De repente, chocolate meio amargo, é uma opção aí. Né? Não, é uma opção, mas o que eu digo é o seguinte, quem está comendo de uma forma compulsiva, muitas vezes precisa de volume. E a sensação de triturar o alimento, ela ajuda a enganar o cérebro e propiciar esse alívio sem um dano a médio ou longo prazo para a sua saúde. É só um truque, uma sugestão. As pessoas têm essa compulsão alimentar e que acaba resultando num excesso de peso. E muitas vezes começam a fazer as dietas malucas sem procurar uma ajuda, quando na verdade deveria procurar ajuda lá atrás, ainda para tratar a ansiedade, né, doutor? Por que é tão difícil das pessoas conseguirem identificar onde está começando o problema? Se você parar para observar, uma queixa comum de todo mundo é o efeito sanfona. Então a pessoa começa a fazer uma determinada dieta, tem aquele resultado a curto ou médio prazo e depois volta a ficar no sobrepeso novamente. E uma palavra que eu acho que é de muita valia e todo mundo precisa entender atualmente, que é o caráter multidisciplinar do tratamento. Então, se a pessoa está ansiosa, muitas vezes ela precisa ter um circuito relacionado com determinado neurotransmissor equilibrado para que ela deixe de ter esse comportamento. Ou então, que seja submetida a uma psicoterapia ou um olhar diferente, por exemplo, uma mudança consistente na sua vida. E isso sim vai causar a mudança a longo prazo. Essas tendências que a gente tem naturalmente de adotar algum tipo de alimentação, muitas vezes restritiva, ou aumentar demais o nosso gasto calórico com aquela orientação, né? Vamos para a academia, o lance é correr, o lance é gastar energia simplesmente, acaba não tendo uma sustentabilidade a médio e longo prazo, porque você não interferiu, na verdade, no estilo de vida da pessoa. Então, por isso que acaba esse sendo o grande truque, a orientação. O caminho existe, é possível resolver esse problema, mas ele requer um cuidado e um olhar diferenciado para todos. Por que existe essa conexão com o emocional na hora que a gente sente um sabor? Duas explicações, uma muito poderosa, que é a questão do olfato, que vem junto com a composição do gosto para fazer, então, o nosso cérebro perceber o sabor. E isso tem uma entrada emocional muito poderosa, porque essa entrada sensorial, ela passa direto, sem bater numa estrutura cerebral profunda que a gente chama de tálamo, que acaba sendo um relé, e vai para a área do prazer. Eu adoraria. E para a área da memória. Então, assim, além de ser gostoso, além de ter calorias, além de estimular o circuito de recompensa cerebral, entra dentro da nossa memória afetiva. Então você tenta buscar não simplesmente o gosto do alimento que é agradável, mas também buscar aquele momento de maior afago. Então, como você falou, lembrar da sua avó, da sua tia, daquela amiga de faculdade que você comia um pão de queijo, tomava um café enquanto discutia os trabalhos, enfim, de momentos que são extremamente valiosos. Quanta coisa o alimento significa para a gente.